Está começando mais uma experiência de áudio, mais uma explosão de conhecimento. O Podcast Empreendedor é um podcast de entrevista que vai te dar uma injeção extra de motivação. Toda semana eu entrevisto CEOs e fundadores de empresas que compartilham conhecimento sobre suas experiências pessoais e ajudam empreendedores que estão trilhando seus próprios caminhos. Se você gostar do nosso programa, por favor, lembre-se de classificar e comentar o podcast para a gente conseguir motivar mais empreendedores a abrirem os seus próprios negócios. Já pensou anunciar seu produto ou serviço para um público empreendedor e altamente qualificado? É isso aí, galera. Sou eu mesmo aqui pedindo uma ajuda para espalhar a minha mensagem e fomentar o empreendedorismo mundo afora. Se você está me escutando e também tem como missão fomentar o empreendedorismo, entre em contato. Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Estamos começando mais um programa, mais um podcast empreendedor e hoje a gente está recebendo o ilustríssimo Ivan Gorski. Falei certo, Ivan? Tá certo, né? É isso aí. O Ivan, ele é fundador e CEO na Gaia Electric Motors, o seu jeito de mover o mundo. A Gaia é uma startup de veículos elétricos brasileira, 100% brasileira. Olha que orgulho para nós brasileiros, né? Sempre aqui no podcast a gente fomenta o desenvolvimento de tecnologia local, do Brasil, nacional. E a Gaia desenvolveu um veículo leve para promover a aceleração da mobilidade elétrica no Brasil e na América Latina. Então aí vai ter muito pano para manga. E obviamente o papo de hoje é sobre veículos elétricos. Ivan, muito obrigado, cara, pela tua participação, por estar disponibilizando o teu tempo aqui para o Podcast Empreendedor, para os nossos ouvintes. E a gente sempre começa o podcast, acho que tu já sabe, né, falando um pouquinho da tua história. Conta pra gente aí, por favor, Ivan, como é que são, da onde vieram as tuas raízes, como é que surgiu a ideia da Gaia, como é que começou toda essa tua história no empreendedorismo. Seja muito bem-vindo. Legal. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar podendo falar aí para você e para todo mundo que acompanha aí o podcast. Vou contar um pouquinho aí da minha história, né? Eu acho que o empreendedor, ele brota, né? Você já meio que nasce com esse perfil, não tem como você esconder, né? Eu acho que um pouquinho da minha história, eu sou um empreendedor que não consegui empreender. Eu tive alguns negócios no começo da minha carreira, em termos de perfil, eu me considero uma pessoa híbrida entre um perfil técnico e um perfil de negócios, porque na minha infância eu sempre tive acesso a muita tecnologia. Minha mãe é física nuclear, meu pai é engenheiro, então cada dia minha mãe chegava em casa com um negócio diferente. Um dia era mercúrio numa garrafa térmica, gelo seco. Eu tive oportunidade aí de experimentar tudo qualquer material, tecnologia, a parte de computação, sempre tive muito acesso. E acho que foi um eclipse de fatores aí para empreender, né? Quando comecei minha carreira, eu acabei fazendo carreira aí na indústria de tecnologia, né? Na época que eu estava fazendo as escolhas, o setor forte era o setor bancário, na época, acho que tinha os melhores salários e tal. Eu falei, vou para tecnologia mesmo, porque esse negócio de ficar 18 horas dentro do escritório não me agrada, não era o que eu estava buscando. E acabei empreendendo, né? Tive site, tive uma empresa digital em 1998, né? Na época estavam começando os e-commerce, vendi. Enfim, trabalhei numa série de empresas aí, trabalhei no UOL, liderei aquele produto chamado Shopping Wall, que competia com o Buscapé. Caramba! Depois do Shopping Wall, eu fui para o Yahoo liderar um projeto de Lan House, e em 2008, 50% dos acessos à internet no Brasil vinham de comunidades, vinham de centros de inclusão digital, e nenhum portal tinha nenhuma ação para esse público. Na época eu costurei um acordo com uma série de fabricantes de software para Lan House e incluí o Yahoo. Isso impactou na época, naquele ano, uns 40% da audiência do resultado do grupo todo na América Latina. Foi bem bacana. E em 2012 eu fui convidado para ajudar a trazer o LinkedIn para o Brasil. Eu fui uma das pessoas responsáveis aí por estruturar a área de publicidade, né? É uma das 3 áreas do LinkedIn, reportando diretamente para Nova York, para a estrutura operacional do LinkedIn global, né? E fui o cara de Latam aí por muitos anos. Então eu tentei empreender, mas não deu, porque acho que eu peguei uma época assim, onde uma onda aí de revolução tecnológica, seja de produtos e serviços, onde o perfil de quem é hands-on, quem desenvolve, quem põe a mão, quem faz, é muito
procurado. E acabei ficando nessas 3 empresas aí, nesses quase 20 anos, mas sempre com a ideia de ter o meu negócio. Isso nunca morreu, né? Nunca fui advisor nesse meio do caminho de alguns negócios. E a Gaia surgiu de uma visão que eu tive há um tempo atrás, há mais ou menos uns 2 anos e meio, e enxerguei que os profissionais de tecnologia, em algum momento, iriam irradiar para outros mercados, né? Eles iriam fazer uma transposição. Isso começou a acontecer com as fintechs, né, com as empresas bancárias. Você vê aí um diagnóstico claro quando você tem um setor que é muito tradicionalista, empresas que ficaram muito tempo fazendo o mesmo business do mesmo jeito, e vem alguém com uma cabeça digital, com uma cabeça de tecnologia e vira aquele negócio de ponta cabeça, com 4 caras montam uma empresa, né? Você tem muitos exemplos aí, o Banco C6 que está vindo, original, e mais umas 30, 40 fintechs brasileiros aí que estão nesse mercado. E eu escolhi o setor automotivo porque eu identifiquei no setor automotivo um mercado de 100 bilhões ano no Brasil, sem nenhum player brasileiro. Acho que desde o Gurgel teve mais ninguém significativo que conseguiu se definir nesse mercado. E eu sempre achei a indústria automotiva muito tradicional e muito conectada na geração X e nas anteriores, né? Então, você vê a linha de comunicação hoje das montadoras, ela fala direto para aquele cara que nunca viu... Aquele cara que sempre viu o Ayrton Senna correr, sempre ilustrou o carro na garagem para sair com a namorada à noite, e enxerga o veículo como um bem, né? Como um ativo que você vai ter a posse, que você vai conquistar, status e tal. E essa geração mais nova foi deixada de lado. Esses caras foram ficando para trás, né? Eu lembro quando eu era estagiário, um Corsa Zero custava R$9.000 e eu ganhava 900 no estágio, eu comprava com 10 salários. Hoje um estagiário ganha, sei lá, 1.500, 2.000, o carro custa 60. Totalmente desproporcional, houve uma compressão da renda muito grande e esse público foi deixado de fora, foi abandonado. Então, o que eu enxerguei em termos de oportunidade foi justamente colocar o cliente de volta no centro, né, no foco. Isso é algo que está muito forte nas empresas de tecnologia. Você pega, por exemplo, sei lá, o LinkedIn, de onde eu vim. O LinkedIn, ele não pode perder o cara que programou a busca do LinkedIn. Se ele perder para o Google vai lançar um LinkedIn na semana que vem. Então, as barreiras que você tem de negócio, você conseguir manter aquele profissional dentro de casa, criar um ambiente bacana, porque os seus ativos são suas pessoas, são seu time, né? O teu time é o teu ativo. Isso é uma visão muito contrastante, muito diferente do que as montadoras têm hoje, né? Hoje as montadoras estão preocupadas com a linha de montagem, com produto, com investimento em molde, em equipamento. E, cara, a necessidade do cliente está ali do lado. E a tecnologia, acho que só evidencia isso, né? A tecnologia traz à tona o tamanho da miopia. Você pegar, por exemplo, hoje o veículo mais vendido no Brasil, que é o Onix, ele foi mais vendido porque é o mais utilizado para Uber. Então, se vendeu muito o Onix para motorista de Uber e esse veículo acabou emplacando nos top mais vendidos. E se você for pensar do ponto de vista de experiência do usuário, você andar no banco traseiro de um carro não é a melhor experiência, porque o carro foi feito para criança, o banco traseiro. Aí você senta com o notebook cai no chão, você fica ali se equilibrando, com um veículo que não foi projetado para aquilo, não foi feito para aquilo. Faz todo sentido, e eu não sabia, inclusive, que o Onix era um dos mais vendidos do Brasil, e aí acho que a gente pode, inclusive, começar a falar sobre a parte mais técnica, Ivan, porque a gente que segue tecnologia e já acompanha muito do desenvolvimento tecnológico dos carros elétricos, é o meu caso, por exemplo, né, eu acompanho muito a Tesla. A primeira dúvida que surge, Ivan, é por que a gente ainda não vê os carros elétricos nas ruas aqui no Brasil e quais são as grandes dificuldades enfrentadas para implementar uma tecnologia nova como essas aqui nas ruas, para a gente poder usufruir melhor disso? Eu acho que é uma somatória de fatores, né? O que você vê no Brasil não é diferente do que você vê em alguns países da Europa também. Mesmo na Europa você tem regiões que estão muito avançadas, como Amsterdã, Holanda. Você vai em Amsterdã, os táxis, tem muitos táxis que são Teslas, por exemplo, né? E você vê uma eletrificação da matriz energética muito forte. No Brasil, eu acho que você tem alguns fatores, tá? Eu vou listar aqui alguns.
pelo menos do meu ponto de vista, é o seguinte. Primeiro, a América Latina não é prioridade para ninguém. Qualquer pessoa que atua no nível global deixa a América Latina por último. Por que isso? A América Latina tem um dos tributos mais altos, tem um Congresso que, por tradição, né, até então, sempre se intrometeu nos negócios. A gente tem um Estado muito social-democrata, que põe a mão muito na economia, né, interfere, regula, cria agência, cria lei. Então, quando você olha de um ponto de vista global, em termos de volume, e você vai tentar priorizar suas ações, o primeiro mercado que vem é o americano, que já é praticamente quase 50% do mundo. Depois vem a Europa, aí vem a Ásia e, por último, vem Latam. Então, Latam é sempre aquela região onde você vai ganhar menos, a tua margem vai ser mais apertada e, além disso, é um dos menores mercados. E isso complica um pouco o balanço, né? Complica um pouco a priorização. Isso foi uma das coisas também que eu enxerguei ao criar a Gaia. Falei, bom, se não tem veículo elétrico, né, você pega vem o Corolla novo, que está sendo lançado no Brasil, por exemplo. Ele já existe há mais de 4 anos, está vindo para cá agora. Você pega a Fiat lançando Punto, eles lançam Punto na Europa, 4, 5 anos depois, desmonta aquela linha de montagem, traz para o Brasil e lança aqui como se fosse novo. Então, eu enxerguei uma janela que eu falei assim, bom, nos próximos 4 anos, o Brasil vai estar livre de veículo acessível, porque se eles não estão nem executando na Europa ainda, imagine aqui. Então esse é um fator. Eu acho que, primeiro, acho que não é prioridade das montadoras. Um outro fator importante é o seguinte, 20% da arrecadação federal do governo vem de tributos sobre a matriz energética. Então, esse número choca um pouco, porque esse número é maior do que toda a Previdência. E você imagina aí o que significa 20% da arrecadação do governo. E é um tributo que vem em cima do gás, vem em cima da gasolina, vem em cima da energia elétrica. São as maiores tarifas, são exatamente em cima desses itens, que são itens básicos da população. Se eu pego essa população e movo ela de gasolina, né, e de etanol, no Brasil você tem uma força do etanol muito grande, né? O etanol é tabelado a 65% do valor da gasolina. Ele poderia custar mais barato, não custa mais barato por um decreto, por uma lei. E você tem aí um sistema político também que protege essa matriz energética e dá vazão. Tem todo um ecossistema aí complicado para entrar em detalhes, mas vamos dizer, o governo é pró-etanol. E quando você olha isso do ponto de vista de arrecadação, você imagina uma família que gasta hoje R$1.000, R$1.500 de gasolina passar a gastar 100, passar a gastar 80 de energia. Independente de se você manter a mesma alíquota, a mesma tarifa, você está reduzindo a base de cálculo em 90%. Ou seja, você abriu um rombo no orçamento de pelo menos uns 10% do faturamento federal. Então, é verdade. Não existe interesse em acelerar esse processo. Tanto que as metas que o Brasil traçou, comparadas com as metas da União Europeia, são piada, né? Não tem nem o que falar. O Brasil ainda é mercado, ainda é um país está em transformação, na minha visão, mas ainda é bem social-democrático. Faz todo sentido essas colocações. Eu não sabia que os tributos sobre a energia eram tão altos. Nossa, isso aí... imagina a nível de indústria, isso aí é impraticável. É realmente. Mas enfim, dando seguimento aqui, Ivan, aí então eu vi muito do material que vocês estão produzindo, fantástico, achei o carro super moderno, super luxuoso, né, para o seu tamanho, para sua presença. E aí eu vi que tu diz ali que o valor do Gaia, ele pode ser fabricado pela metade do preço de um automóvel elétrico no país. Eu queria te perguntar como é que isso é possível, porque a gente sabe que os veículos elétricos, eles, quando chegarem, né, provavelmente eles vão vir no preço muito caro. A gente tem como base os Prius, por exemplo, da Toyota, que são híbridos, não são elétricos 100%, mas eles já são veículos super caros. E como é que tu conseguiu com a Gaia, cara, diminuir tanto esse valor do automóvel? Eu acho que o principal motivo é porque nós não fabricamos automóveis, né? Eu fabrico um veículo elétrico. E, por outro lado, eu também não sou um compacto como os chineses, que estão fabricando muitos veículos aí. Você entra no Alibaba, você acha veículo a $5.000, $6.000, mas que também não passa de 50 a 60 km por hora. Então, o verdadeiro motivo por trás disso é o peso. Quando você toma por tradição, né, o pessoal um pouco mais velho, que tem mais aí de 40 anos, eles foram bombardeados culturalmente a ver o carro
de uma forma pesada, de uma forma robusta, né? Agora que a população teve um pouco mais de acesso a crédito, depois dos últimos 12 anos aí do governo Lula-Dilma, você viu uma explosão do crédito e uma venda de SUV monstruosa. Então você vê que existe uma intenção dessa geração de adquirir cada vez veículos mais pesados. Existe uma associação de que peso é igual a segurança. Se você pegar, por exemplo, um Honda Civic desse ano, você vai ver que ele pesa 1,3 toneladas. Se você pegar um Ford Oldsmobile de 1964, ele pesa 1,4 toneladas. Nossa. Então, vamos dizer, em 60 anos de indústria, o produto não mudou, o produto é o mesmo, ele é um produto de 1 tonelada. E para você mover essa 1 tonelada, você precisa de muita bateria, você precisa de muito motor, você precisa de muito carregamento. Então, vamos dizer, é uma equação complicada você pegar um automóvel, que é um veículo que está cristalizado nessa geração, e enxugar esse cara de forma que ele permaneça seguro, né, como um automóvel, e conseguir entregar um produto que custe menos do que 150 mil, 180 mil reais. Isso não dá. Não dá porque essa equação não fecha. Então, o que a gente criou? Nós criamos um veículo que é um híbrido entre uma motocicleta e um carro. Tá? Ele é um veículo de 3 rodas, bastante robusto. Ele não é nem para comparar, por exemplo, com uma motocicleta, ele só se enquadra na legislação de motocicleta, por questões tributárias, estratégicas nossas. E esse veículo de 3 rodas, ele chega a 150 km por hora. Tem um chassi que foi projetado pelo Gustavo Leto, que é meu sócio, e o Gustavo Leto ficou 10 anos por trás da engenharia da Stock Car, fabricando carros de corrida, desenvolvendo ao extremo, a 300 km, 250 km. Legal. Então, engana-se quem pensa que um veículo de 1 tonelada e 400 é o que há de top da tecnologia. Não, isso é uma questão cultural. Você pega o Gaia, ele tem uma gaiola de sobrevivência tubular, ele tem uma série de itens ali de tecnologia que são usados em carros de corrida e com peso infinitamente menor. O Gaia hoje ele pesa 450 quilos já com toda a bateria, com todos os equipamentos dentro dele. E isso soluciona vários problemas. Soluciona o tamanho da bateria. Você pegar hoje o veículo totalmente elétrico, que é o i3, né, da BM, está vindo agora o Honda Jaque, está vindo o Renault Zoe, todos eles acima de 130, 140 mil, e são veículos com pack de bateria de pelo menos 30 kW. O Gaia, ele usa um pack de 14, menos da metade. Isso significa que ele pode ser carregado em casa, na tomada, em 8 horas. Você não precisa de um carregador público, você não precisa de infraestrutura pública, que é um outro fator que atrasa o avanço da energia elétrica dos carros elétricos no Brasil, né? Você não tem infraestrutura. Então, nós criamos uma solução que funcionava no Brasil. Em termos de incentivos tributários, nós estamos sendo beneficiados pelos incentivos da indústria de 2 rodas. Hoje, se você for fabricar uma motocicleta em Manaus, é mais em conta do que todos os programas que foram discutidos no Rota 2030 para veículos elétricos. Então, foi o caminho que nós encontramos, justamente por ser uma empresa que está começando, que está entrando no mercado, a gente teve a opção de escolher como a gente queria fazer nosso produto. Né? Fantástico, Ivan. Nossa, eu não sabia dessa baita engenharia por trás do Gaia com o teu sócio, esqueci o nome dele, desculpa. O Gustavo Leto. Com o Gustavo, né, trazendo essa bagagem, né, do automobilismo de ponta. Nossa, muito legal. E olha só, a próxima pergunta que eu queria te fazer é justamente sobre esse processo de adaptação que eu acho que a gente vai ter que sofrer quando os veículos elétricos, eles de fato começarem a entrar no mercado, a gente começar a adquirir eles e tal. E na tua opinião, como é que vai ser esse processo de adaptação? Como é que a gente vai fazer, Ivan, para recarregar quando a gente tiver que percorrer, por exemplo, longas distâncias? Já está sendo discutido algum tipo de projeto? Ou já se fala nisso até? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do que a indústria tem enxergado e tem previsto, né? Se você for pensar, no momento, em termos de frequência de uso, tá? 90% das corridas realizadas, você utilizando um automóvel, 90% dos casos é até 2 pessoas. Perdão, 90% é até 1 pessoa. 95% até 2 pessoas. E só 5% das corridas são realizadas com mais gente. Geralmente uma viagem da família, indo para a praia, indo para
sei lá, fazendo São Paulo-Rio e tal. Por outro lado, qual que é o cenário que você enxerga realmente no país? E aí eu não estou falando de capitais, né? O pessoal vai para a Califórnia, vê as ideias que estão rolando lá em São Francisco, acho que é só copiar lá, colar aqui, que o negócio vai voar. O Brasil é muito diferente. Você tem cidades satélites no Brasil, você tem Granja Viana, Alphaville, Tijuca, Arujá, Tatuapé. As cidades no Brasil, elas se alastraram para a periferia. O Brasil tem essa tradição de ser muito horizontal. Você tem capitais fortes, São Paulo é obviamente uma capital muito forte, Rio de Janeiro, enfim, tem grandes capitais, mas você tem 75% da população morando no interior, em cidades satélites, né, periferia. Quando você olha sobre esse ponto de vista, o veículo, o automóvel hoje é necessário para você ir comprar pão. Eu moro na Granja Viana, para eu ir até a padaria eu rodo 5 quilômetros. E essa é a realidade de quem mora, por exemplo, em Alphaville, nessas regiões. Então, esse público ainda é dependente de um automóvel, porque não existe nenhuma solução para se locomover, mas eles não precisam de 400 quilômetros, 300 quilômetros, 500 quilômetros, não precisa de um Tesla para você resolver o problema de eletrificar essa turma. Você precisa de uma autonomia de 150, 200 quilômetros, já é mais do que suficiente. E naquela situação onde você vai viajar para um lugar mais longe, vai para a praia, vai com a família, você sempre vai poder alugar um carro. E a minha visão, eu misturo um pouco, eu acho que não só está acontecendo um movimento muito forte de eletrificação, como eu acho que também está acontecendo um movimento muito forte de repensar o uso dos ativos. Você precisa de um veículo de R$80 mil para ficar parado na sua garagem? Então, por exemplo, o Gaia, daqui 6 meses, você vai ter um recurso que você pode compartilhar ele durante a semana se você não quer usar. E aí ele fica rendendo dinheiro, você ajuda a pagar o financiamento, você traz de volta aquele público jovem que hoje está fora do mercado, não está comprando. Você tem que ter um uso mais racional e eu acho que nesse meio do caminho, o que a gente vai ver em termos de adaptação, em termos de uso, eu acho que os veículos mais parrudos e mais potentes vão ser usados 5% do tempo, através de locadora, pay-per-use. Então, vamos dizer, hoje a gente tem uma frota sendo emplacada de 1.500.000 veículos por ano no Brasil. Eu arrisco a dizer que 80% desses emplacamentos vão ser veículos leves e semileves para você resolver teu problema diário. E aí, quando você quiser alugar ou ter um veículo mais robusto, você se programa. Vai ter empresa de locação que vai levar o veículo na tua casa. E aí você usa no final de semana, faz sua viagem, enfim. Esse é o uso mais racional E acho que isso vai acontecer em paralelo à eletrificação. Para o Brasil avançar com os automóveis, ainda tem muitas barreiras. Você precisa de infraestrutura de carregamento, você precisa de redução dos tributos, você precisa que as montadoras decidam acelerar esse processo no Brasil, que hoje é uma vaca leiteira. Não tem por que você trazer tecnologia de ponta se você tem 5, 6 montadoras e ninguém está trazendo. Ou seja, vamos ficar lá vendendo aquilo que é lucrativo para a empresa, aquilo que faz sentido, porque o veículo elétrico ele é mais caro de ser fabricado mesmo. Ele exige componentes mais caros do que um veículo a combustão. Perfeito, entendi muito bem o teu ponto de vista. E falando agora assim sobre os fatos que têm acontecido, que a gente tem acompanhado com a Tesla lá nos Estados Unidos, que eles tiveram alguns problemas de explosão de baterias e tal. Como é que a gente consegue garantir a segurança do carro elétrico? É possível isso ou é uma coisa meio que aleatória? Eu acho que com todo o produto e com qualquer tecnologia, se você for pegar, sei lá, a história do Elon Musk com a SpaceX, eu não estou falando de Tesla, né? O cara teve que explodir 40 foguetes para conseguir fazer um foguete que sobe e desce na vertical para ele não perder um foguete. Não existe como você ter avanço sem você ter várias tentativas, correções e assim vai. No meio desse caminho, são feitas algumas escolhas. A gente não precisa entrar só no âmbito dos elétricos. Se você for pegar todo o Dieselgate que aconteceu na Europa, durante anos eles mantiveram escondido o fato de que os veículos estavam poluindo e muito. Você tem aí milhares de crianças morrendo. Hoje, uma das causas que mais mata na cidade são doenças respiratórias. E que é uma contabilidade que ninguém faz publicamente e não quer discutir isso. Então, para cada um acidente que teve de uma bateria que explodiu,
Quantos veículos estão rodando aí com um motor que tem 60% de desperdício de energia, gerando fumaça, gerando barulho e matando muita gente indiretamente? Porque você está poluindo aquelas capitais. Quem não tem acesso à saúde não consegue nem tomar um antibiótico para uma pneumonia, morre de pneumonia. Então, eu acredito que do ponto de vista de bateria está sendo feito muito avanço, tem muitas tecnologias, tem tecnologias que eu considero perigosas. Você pega, por exemplo, você tem as baterias de célula e tem as baterias prismáticas, por exemplo. Te dando um exemplo, né, de tecnologia adotada. Se você pegar o Bolt adota as células prismáticas, que são envelopes de lítio. Se aquele envelope, por algum motivo, for perfurado, aquilo entra em curto e explode. Justamente porque são peças grandes, peças altas, organizadas como uma folha de papel, assim, como um caderno, né? Uma na sequência da outra. Se você pega, por exemplo, as células, Tesla usou durante muitos anos as células, está tentando fazer uns testes com baterias prismáticas. As células, elas já vêm com alguns dispositivos de segurança que impedem explosão, autodesliga a célula em caso de curto, ela é muito mais segura, mas a relação peso-potência não é a melhor de todas. Então, eu acredito que é um caminho natural você ver os fabricantes explorarem várias tecnologias, cada um com a sua crença, com a sua fé, né, com sua vontade, para tentar endereçar o mercado. Eu acho que esse é um processo natural. E com relação à segurança, que é o que você perguntou, eu acho que é a mesma evolução do que quando vieram os carros a combustão, né? Você precisou evoluir do veículo que não tinha limpa-vidro até hoje um veículo que tem ABS nas portas. Então, é uma trajetória. Perfeito, Ivan. Vamos para a nossa última pergunta aqui, então, que é, obviamente, a gente quer saber quais são os planos futuros da Gaia, né, cara? Quando é que a gente vai poder ter acesso a essa tecnologia? Quando é que a gente vai ver ela circulando nas ruas aí? Legal. Ou já está circulando em fase de teste, a gente não sabe? Os testes a gente já tem feito. Nós temos um primeiro protótipo, foi fabricado de forma como são fabricados os protótipos, né? Você não faz nenhum molde, você não faz nenhum gabarito. E esse protótipo, ele já anda, ele funciona. Agora nós estamos desmontando ele para poder chegar na unidade seriada. Eu acredito que vai mais uns 40, 60 dias para ter a nossa unidade seriada. Nós fizemos um lançamento desse protótipo num evento. De lá para cá, nós já tivemos 100 pré-reservas. Opa! O pessoal hoje consegue pré-reservar, colocar o seu nome na lista de fabricação, porque quando nós começarmos a fabricar, nós não vamos conseguir fabricar 1000 de uma vez, né? Nós vamos fabricar 10, depois 20, depois 50 e vamos rampando. Então, você conseguir colocar o seu nome na lista é muito importante. Esse pessoal tem pago, a gente tem cobrado uma tarifa reembolsável de R$300. Ele coloca o nome na lista, garante o nome dele na lista de produção e assim que tiver disponibilidade, a gente vai chamar, vai convidar para conhecer o carro, fazer o test drive. E isso vai acontecer ainda esse ano. Porém, o foco da Gaia não é o mercado B2C, não são consumidores finais, justamente porque a geração Y e os mais novos, os millennials, eles não são adquirentes, eles não compram um produto, eles compram um serviço. Então, do ponto de vista de competitividade, se você pega um motorista de Uber hoje, por exemplo, ele gasta em média 50 centavos no quilômetro rodado. Se ele usasse um Gaia, ele ia gastar 4. Caramba! Isso faz com que ele precise trabalhar menos, o serviço pode ser mais barato lá na ponta. E eu acredito que, por ter trabalhado em empresas de tecnologia durante muitos anos, eu não acredito que um player sozinho se sustenta. Eu acho que a tendência é que isso migre para vários marketplaces, para várias pessoas, você poder, por exemplo, comparar o preço de corrida de vários tipos de fornecedores de serviço. Basta que alguém faça um buscador, que você já viu essa história acontecendo, por exemplo, com hotéis, acontecendo com comparadores de preço, é a mesma repetição no novo mercado, né? Então, a tendência é que vire commodity, é que você não faça questão de Uber ou de 99. Então, qual é o caminho para a Gaia? O caminho para a Gaia é prover essa infraestrutura, e a gente está vendendo esses veículos para o B2B já embarcados com software, então já é possível fazer compartilhamento, já é possível pegar passageiros, fazer o cálculo da viagem, tudo automatizado com software que já vem embarcado no Gaia. E o Gaia também é o primeiro veículo brasileiro já totalmente ligado na internet. Ele já tem um chip dentro dele o tempo todo na internet. E isso abre um leque de oferta de serviços, de valor agregado monstruoso. Então,
Você imagina, você está passando na frente do Burger King, ele detecta e ele mostra na tela para o usuário: você quer comer um lanche agora? Eu te dou 15% de desconto. Né? Você interage o mundo físico com o mundo virtual. E eu quero ser essa plataforma. Então, a visão da Gaia, assim como a Amazon tem o Kindle, a Apple tem o iPhone, a minha visão é que eu preciso ter um hardware eficiente, barato, funcional, para poder conquistar e levar esse serviço, e quero levar esse serviço para o interior. Eu não estou de olho nas capitais, eu estou de olho em Rio Claro, em Araraquara, Ribeirão Preto. Eu quero massificar essa eletrificação para dentro do país. Fala, empreendedores. Minha dúvida é por que os carros elétricos estão tão caros? A melhor resposta para essa pergunta é escala. Você precisa ter um aumento de volume para ter queda no preço dos materiais. Então, vou te dar um exemplo. Quando você vai fabricar, nós temos uma caixa de transmissão que nós desenvolvemos no Gaia. Para fazer uma caixa dessa custou R$14 mil. Se eu fabricar mais do que 100, por exemplo, o preço cai para R$2.500. Então, estou te dando um exemplo onde a curva de volume afeta diretamente o custo do teu produto. Hoje, as montadoras não podem tomar a decisão de avançar para os elétricos. Elas vão incorrer num rombo, num déficit monstruoso. É muito complicado, porque o veículo elétrico, se você for pegar o Gaia hoje, que custa uns R$80 mil mais ou menos, né, o preço de nota que a gente está projetando, quase 40, 50 mil reais desse custo são os dois motores, controlador e bateria. Não estou falando de nenhum acessório, de nada do chassi, nem pneu, nem freio, nem nada. Simplesmente os dois motores, controlador e bateria, custam 50 mil reais. Por uma questão de escala, porque o mundo ainda não está preparado para avançar nessa velocidade. A China hoje é responsável por 95% das baterias fabricadas de lítio no mundo. Então, para uma montadora fabricar um carro elétrico significa colocar no board da empresa um chinês, significa dividir lucro, significa ter uma margem mais apertada. E eu acredito que quando uma montadora lançar a versão, sei lá, se a Volkswagen lançar o Fox elétrico, ela vai parar de vender o Fox a combustão imediatamente. Vai canibalizar, vai abrir um rombo de receita. Ela tem que fazer isso de forma muito delicada. Né? Então você vê o movimento hoje das montadoras compactando os veículos para tornar eles mais leves. Vai ser um processo que vai durar 5, 10 anos, para daí poder vir com o powertrain. Então eles estão primeiro criando a economia necessária para poder absorver aquele powertrain. Fantástico. Próxima pergunta. Fala, empreendedores. Meu nome é Ricardo Saavedra. Quando eu participei de um workshop na Escola de Automação, numa conferência em São Francisco, eles mostraram um gráfico que estava caindo o mercado de engenheiros mecânicos, justamente porque estava sendo mais necessário engenheiros elétricos por causa dos carros elétricos. Qual a opinião de você sobre isso? Eu acho que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na indústria de software, por exemplo. Né? Se a gente for fazer um paralelo, na época que a Apple foi fundada, a gente tinha um pós-guerra ali, pós-corrida espacial, onde quem era expert em circuito integrado, transistor, fazer placa, se consolidou. Você pega hoje a Apple, se transformou numa grande empresa, a maior empresa do planeta, desenvolvendo software, né? E terceirizando a fabricação do hardware. Olha a transformação que a empresa sofreu lá de trás, né, para agora. Então, e as maiores empresas hoje do planeta são empresas de puro software. Né? Se eu fizer um paralelo com a indústria automotiva, é mais do que óbvio que os campos futuros, qualquer pessoa que está decidindo sobre emprego, sobre futuro, e quando você decide a sua educação, você precisa olhar no horizonte de 20, 30 anos, você precisa garantir que você tem emprego nos próximos 15, 20 anos. Os campos que vão ser abordados vão ser inteligência artificial, programação, toda a parte de, como se fala, de infraestrutura tecnológica para que isso aconteça. Então, sei lá, se amanhã para o Brasil ou países subdesenvolvidos a gente tiver uma infraestrutura que compense os buracos nas estradas, a falta de sinalização. Poxa, quem desenvolver uma tecnologia desse tipo vai ser muito mais procurado e requisitado do que alguém que entenda de suspensão ou entenda de carburador. Isso é mais do que evidente para mim.
E também tive uma dificuldade muito grande no Brasil quando fui lançar a Gaia, comecei a fundar ela e comecei a buscar engenheiros no Brasil. Tem muito pouco engenheiro brasileiro falando inglês fluente, conectado com as tecnologias lá de fora. Eu tive que buscar muita tecnologia fora, eu tive que desenvolver minha transmissão por um ucraniano. Quem desenvolveu todo o powertrain elétrico foi feito por uma empresa holandesa, por um croata, porque aqui no Brasil você tem muito pouca oportunidade, muito pouco emprego de desenvolvimento de engenharia. Isso é desanimador. Muita gente de fora, brasileiros que hoje trabalham na Europa, trabalham em Madrid, trabalham no circuito aí das montadoras, querendo voltar para o Brasil, perguntando se tinha emprego para poder vir e tal. Realmente acho que tem que acontecer uma transformação no Brasil para ter empregos de desenvolvimento, de mais empregos de engenharia, para que você tenha um mercado melhor para essa turma toda, né? E vai caminhar para a eletrificação, sem dúvida. É verdade, Ivan. Eu assino embaixo aí, eu concordo contigo. Acho que os engenheiros no Brasil são muito mal valorizados e isso é um erro muito grande porque o país sofre como um todo. E eu não estou dizendo isso só porque eu sou engenheiro, mas porque eu acho que é a realidade. Infelizmente, a gente não exporta tanta tecnologia, mas a gente tem que virar essa chave. É verdade, eu concordo muito. Para a gente finalizar o nosso quadro das perguntas dos nossos ouvintes, tem uma pergunta do Lauro Madalosso. Fala, empreendedores. Meu nome é Lauro e eu gostaria de saber duas coisas. Quantos quilômetros o modelo mais atual consegue rodar com a carga completa? E quais os valores cobrados pelos locais de reabastecimento de energia? Hoje a infraestrutura que está se desenvolvendo de recarga, ela ainda não está tributada. Com certeza, a partir do momento que você tiver uma massa crítica maior, você já vê que esses locais estão sendo projetados e feitos de uma forma que fique muito fácil para ser implementada uma alíquota ali de contribuição para fomento de energia elétrica, enfim. Tem espaço aí para o governo morder, né, essa fonte de receita. Hoje o custo da energia flutua demais em função da região onde você está, né? Você, dependendo da infraestrutura que foi desenvolvida ou que está sendo desenvolvida ali na região, a ANEEL, que é o órgão que fiscaliza e acompanha e regula esse mercado, ela distribui os investimentos dentro dessa tarifa, mas é seguro assumir uma tarifa média de mais ou menos 50 centavos o quilowatt. Então, num PEC, por exemplo, a questão da autonomia do Gaia, hoje o veículo que a gente está trabalhando, que é o mais completinho, ele tem PEC de bateria de 14 quilowatts para fazer 200 quilômetros, isso no modo econômico, sem você forçar muito o veículo, né? Você andando tranquilo. Essa autonomia de 200 quilômetros você consegue com mais ou menos R$8 de carga. Tá? Mais ou menos uns 50 centavos o quilowatt para você carregar. Tá? Os valores nos postos de recarga eu ainda não estou muito familiarizado. Eu sei que ainda é muito incipiente. Nós temos alguma coisa, acredito que menos de 1.000 veículos totalmente elétricos rodando no país. São realmente uma frota muito pequena e uma infraestrutura ainda que, se você acelerar um pouquinho, por exemplo, você pega uma eletrovia que vai, sei lá, do Paraná para São Paulo, você tem um posto ali que ele tem capacidade de abastecer 90 veículos dia. Ou seja, isso é o que passa em 1 minuto na rodovia ali, se você for olhar. Então, se 100% migrar para elétrico, você já estourou a capacidade, já não consegue atender. Mas está avançando, está indo. Eu acredito que seja muito pequeno a sobretaxa, pelo que eu tenho acompanhado, para você fazer essa recarga. E qual é o máximo de quilômetros que um modelo consegue andar, Ivan? Olha, hoje eu vejo, não sei se essa pergunta se refere ao Gaia ou a todos os veículos elétricos hoje. O veículo puramente elétrico que existe no Brasil, que a BM trouxe, que é o i3, e eu vejo relatos aí do pessoal chegando a 350, às vezes 400, você tendo uma mão muito leve, né, no volante. Se você for pegar o Tesla já está chegando aí perto de 500 quilômetros, que é muito mais do que um veículo a combustão. Mas, novamente, eu acho que assim, acima de uma autonomia de 200 quilômetros já está mais do que suficiente. Você pegar um paulistano aí que vai para a praia, vai para Juqueí, ele consegue ir numa perna, consegue ir para Ilhabela, põe para recarregar, volta no dia seguinte, é totalmente viável. Perfeito, Ivan. A gente está chegando lá na parte final do podcast e essa parte eu gosto de dedicar
como se fosse uma conversa, assim, que tu tá tendo com os nossos ouvintes. E é uma conversa motivacional. Então, rapidamente, cara, o que tu tem para dizer para esse cara que tá empreendendo, para esse cara que tá iniciando a sua jornada? Qual é a maior dica aí que tu pode passar para esse cara? Bom, tem algumas dicas, sim. Eu acho que eu tive muito contato no tempo que eu tive lá no LinkedIn com pessoas que venderam empresas, pessoas que empreenderam. Hoje o ecossistema, tanto de anjos quanto venture capital no Brasil, é muito incipiente e a gente costuma achar que esse dinheiro está disponível para o pessoal investir no risco com você, e isso não é verdade. Praticamente esses investidores todos, eles querem entrar no momento onde já está tudo certo, você já é um vencedor, o negócio já deu certo, e ele simplesmente vai oferecer uma forma de financiamento mais barato do que você tomar um empréstimo num banco. Porém, a dica que eu tenho, pelo menos como eu fiz, eu fiquei 6 anos fazendo meu pé de meia aí para poder investir na Gaia. O primeiro kickoff foi com recursos próprios, eu consumi quase R$500 mil num período aí de 2 anos. Então foi planejado, foi muito bem pensado, porque você vai sim ficar sem receita. As pessoas que querem te ajudar não vão querer que você tenha um salário. Se for ter um salário, é um salário que não vai pagar teu plano de saúde. Eu acho que a maior taxa de mortalidade que existe nessas empresas, nessas startups, estão relacionadas à falta de planejamento, a você falar, poxa, eu tenho um custo, sei lá, de R$5 mil por mês, projeta isso em 3 anos, você precisa ter esse capital e mais o capital do negócio para você chegar no seu MVP. Mas a dica mais importante, eu acho que é não deixar de ter fé. Você navega mesmo no escuro, sabe? Eu passei por momentos aí onde eu tinha 2, 3 meses de reserva financeira e falei, gente, fecha tudo, vou procurar emprego, deu errado, não foi. Com um produto desse, né? Com um produto que é super bacana, tudo que eu ouvi quer comentar. E mesmo assim eu passei uns perrengues e de repente toco o telefone, fulano, foi uma indicação, quer que você vá fazer uma reunião e o cara decidiu entrar de sócio. Então você precisa ter muita fé, e acho que a dica que eu dou mais preciosa é não perder muito tempo com os entusiastas. Eu acho que nessa trajetória eu recebi, sei lá, uns 200 contatos de pessoas que se empolgam, acham legal e tal, e essa pessoa não tem ideia de quanto é valioso esse seu tempo que você para explicar o projeto, para contar o que é, você deixa de executar, você deixa de avançar, sendo que você está investindo, né, do teu bolso, aquele salário que você deixou de ganhar, para poder avançar. Então, eu fiz um bloqueio de tempo meu, onde eu dediquei 90% do meu tempo à execução. Óbvio que eu sonhava com investidores, sonhava com pessoas que viriam cair do céu e resolver tudo para mim, mas eu nunca deixei de passar 90% do tempo executando e avançando. Outra coisa importante, eu acho que você tem que ter apoio da família. Eu tive um apoio muito forte da minha esposa, ela foi muito bacana comigo, nós conversamos muito sobre isso. Eu já queria ter saído do LinkedIn antes, né, 1 ano e meio antes. Ela falou, não, segura a bola, não é para ser ainda, vai ter o momento certo. Quando eu saí, passou 6 meses, ela engravidou. Nossa, E aí veio aquele, que legal, né? Então, vem tudo quando você menos está esperando, você tem que realmente estar preparado pior, assim. E acho que não desistir fácil, cara. Muita gente vai tentar tomar teu tempo, muita gente vai dizer que é investidor, que tem muito paraquedista. Eu cansei, acho que, sei lá, assim, 200 reuniões que eu fiz, 2 realmente eram investidores sólidos e sérios, porque tem muita gente que gosta de ficar ciscando, só ouvindo, só entendendo o teu projeto. Então, eu fui muito criterioso com isso. Eu filtrei mesmo e deixei de atender, deixei de falar, e isso funcionou para mim. Não sei o que funcionaria para todo mundo. Cara, escutem. Eu adoro essa parte, sabe, Ivan? Porque são dicas que vêm das experiências próprias. E, não tem coisa mais legal de escutar do que essas dicas próprias aí que vocês mesmos passaram, então hoje passando para outros empreendedores. E pra gente terminar com chave de ouro, né, meu velho? Faz um pitch aí pra galera, convida o pessoal pra entrar no site, pra se cadastrar, pra comprar os modelos que vão sair. Manda brasa aí, é todo teu esse mic. Eu acho que eu falei bastante do produto aí na nossa call toda. O que eu acho que é bacana, o que me move hoje na Gaia é realmente poder transformar. Eu acho que o maior valor
que uma pessoa, não só você se é um funcionário dentro de uma empresa, ou se você é um empreendedor, você tem nas mãos a possibilidade de transformar, né? Transformar os clientes, transformar o mercado, e é isso que me move. A principal missão da Gaia é transformar, acelerar essa adoção dos veículos elétricos, mesmo nadando contra os incentivos que você tem de governo, mesmo nadando contra a regulação tributária, com tudo contra. Então, quando você vai lá e a gente tem essa pré-reserva no site, você está participando, você está sendo protagonista de uma mudança que eu acho que não é só o fato de você estar reservando um veículo elétrico. Você está, na prática, ajudando o Brasil a voltar para o radar, né? O Brasil deveria ter muito mais empresas hoje detentoras do capital social, detentora da decisão, deveria ter emprego de qualidade, deveria ter oportunidade, seja para os engenheiros, seja para os designers. Eu tive que contratar uma empresa de designer na Polônia. Por quê? Por que não poderia ser aqui no Brasil? Né? Então, assim, eu realmente sinto que nós precisamos se tornar protagonistas. Acho que a gente tem um cenário político no Brasil maravilhoso, e isso realmente reflete, eu defendo aí a economia austríaca, a liberdade de mercado. Você vê uma flexibilização muito grande no governo, um protagonismo muito grande. Eu acho que o timing do país é esse, essa geração jovem tem energia, vai fazer o negócio acontecer. Então, eu acho que o caminho é por aí. Eu realmente me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte disso, de estar sendo aí uma das primeiras empresas brasileiras a desenvolver um produto barato, um produto acessível, né? Eu falo barato porque perto de um veículo de 150 mil, você poder ter um de 80 já muda completamente, né? Dá até para financiar. O outro não dá, você deixa de morar no apartamento para financiar, né? Então eu queria realmente convidar o pessoal que quiser conhecer a Gaia, entrar, ver o site, ver nossas imagens. O pessoal que está se cadastrando aí nessa pré-reserva vai participar de um test drive, vai participar de um evento bem legal que a gente vai organizar. E estamos vestindo o chapéu do país, gente. É uma empresa nacional, é o Brasil acontecendo. Acho que esse é o recado. É isso aí, galera. A gente recebeu... Nossa, a gente hoje teve uma aula, não só de tecnologia, de empreendedorismo, mas de carros elétricos, que é uma das minhas apostas também. Eu acho que, vai explodir esse negócio. E, pessoal, a Gaia vai estar lá representando o Brasil com uma tecnologia 100% brasileira e vai dar muito pano para essa manga aí, a gente vai acompanhar de perto. Ivan, muito obrigado, cara. Gostaria de fazer um convite para você que está nos escutando. Se você gostou desse programa, por favor, comenta ali, faz a sua classificação do nosso podcast. É muito importante para que a gente consiga espalhar mais aí o nosso propósito, ajudar mais empreendedores com conteúdo de qualidade, que nem esse que a gente teve do Ivan. Então, classifica o nosso podcast. Se você quiser mandar alguma sugestão de alguma pessoa para ser entrevistada, mande o seu e-mail, contato@distritoe.com.br. E a gente vai ficando por aqui. Ivan, obviamente, adicionem o Ivan no LinkedIn. Ô, Ivan, tô falando para adicionar na tua rede aí, espero que tu não te importe. Adicionem o Ivan, né? Qualquer dúvida aí, ele é uma pessoa super disponível, um cara fantástico. Quem quiser me adicionar também, me adicione nas redes sociais. No LinkedIn também é onde eu tô mais forte, e no Instagram, Eduardo Dudes no Instagram, e no LinkedIn, Eduardo Tanaldo, é só procurar por Podcast Empreendedor. O LinkedIn do Ivan é o Ivan Gorski, né, Ivan? Isso mesmo. Então é só adicionar ele. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Valeu, Ivan. Valeu demais. Quer se despedir aí? Manda brasa. Eduardo, queria agradecer e também dar os parabéns, cara. Eu entrei em contato aí com o seu material recentemente. Acho fantástico o que você está fazendo. Eu acho que a gente precisa realmente evidenciar esses acontecimentos, essas empresas nacionais. Tem muita gente brilhante, criativa acontecendo, e acho que você ajuda a dar voz para essa turma, obviamente com contexto, com irreverência. Eu gostei muito de participar e queria te dar os parabéns aí também pelo material. Cara, muito obrigado. Vindo de ti significa muito. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Valeu!